A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Neemias, vocês não brincam não, viu? Já comprei uma camisa do Capitão América. Não. Neemias. Fala um pouquinho desse personagem da Bíblia. Algo que Deus colocou no meu coração durante esses dias, essa semana. Todos nós, estamos sujeitos a enfrentarmos lutas, passarmos por problemas, tribulações. Alguns, sempre às vezes eu brinco com os meninos, umas lutas um pouco mais light, mas outros que chegam ao ponto de tirar a paz, a alegria, noites e noites acordado, perder o sono por causa das tribulações. Isso aqui o próprio Senhor Jesus, Ele já nos disse isso em sua palavra, que no mundo tereis aflições, mas a questão é, que Ele diz, mas tem de bom ânimo, prossiga, não desista, não fique aí olhando para as lutas, para as tempestades, porque elas fazem parte, elas existem, mas há algo de Deus reservado para as nossas vidas. Há uma vitória, há um objetivo. E com certeza, todos nós, temos condições em Deus para alcançar esse objetivo. Independente se aqui estamos passando por lutas, se os gigantes têm se levantado contra as nossas vidas. O importante é que lá no final, a vitória é nossa, em Cristo Jesus. Isso aqui já foi declarado pelo Senhor para as nossas vidas, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E nós somos esta igreja, uma igreja que segue triunfante, vitoriosa. Passamos por lutas? Claro que sim, mas a vitória, ela é certa em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo declarou que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas o que se fazer? Quais as atitudes, pastor, que devo tomar em meio às lutas, quando essas notícias ruins chegarem até a minha vida, até a minha história? O que eu devo fazer? Aonde eu tenho que buscar força? E alguns capítulos de Neemias nos ensina alguns princípios que devemos tomar quando as lutas ou as notícias ruins elas chegam até nós. No capítulo 1 e o versículo 1 em diante, diz assim o texto: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinha escapado do exílio, acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e miséria. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4: e quando ouvi essas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Permaneça com a Bíblia aberta, só para entendermos. Neemias, ele se encontra aqui numa situação, vamos dizer, boa, comparada com a dos seus irmãos, que estavam em Jerusalém. Logo após
o término do período que eles passaram na Babilônia, o exílio, eles retornaram para Jerusalém, o povo de Israel. Mas conhecemos a história que este povo, o povo de Deus, que retornaram do exílio, eles estavam enfrentando grandes lutas, tribulações, porque a cidade de Jerusalém, ela estava ainda destruída, os muros, as portas, e naquela época, fazia parte de todas as cidades, elas terem os muros, que representava, simbolizava ali a proteção da cidade. E por este motivo, nós entendemos então, que os muros da cidade de Jerusalém estavam caídos em ruínas. Era uma cidade que estava desprotegida. Qualquer um tinha acesso. Os inimigos, os ladrões da época que passaram por ali, encontravam aquela cidade desprotegida, eles entravam e ainda saqueavam o pouco que tinha. E a Bíblia diz que o povo de Jerusalém estava vivendo um período de miséria, de opressão, por causa da situação que se encontrava a cidade de Jerusalém. E também era algo que estava desmotivando o coração do povo, porque, afinal de contas, este povo, quando saiu desta cidade de Jerusalém e foi levado cativo para a Babilônia, eles deixaram ali uma cidade impecável, uma cidade que aos olhos de todos que estavam à volta de Jerusalém, algo que chamava a atenção, mas ao retornar, tudo estava destruído, queimado, e aonde este povo ia encontrar motivação para começar a reedificar, a levantar novamente esta cidade, um povo que carregava no seu coração, na sua alma, um sentimento de derrota, de fraqueza. E aqui, este personagem, este homem chamado Neemias, um dia, no palácio onde estava trabalhando, como copeiro do rei, ele recebe a visita dos seus irmãos, visita de homens que estavam em Jerusalém. E Neemias, então, a primeira coisa que ele faz é, pergunta sobre os seus irmãos, sobre a cidade, como vai o povo. Afinal de contas, a cidade de Jerusalém era a cidade dos seus pais, era o berço da sua memória, era o lugar que ele entendia e compreendia que Deus, ele se manifestava e falava com o seu povo. Mas ao receber a notícia, quando os seus irmãos dizem, olha, a notícia que temos, ela não é boa, é notícia de tragédia, de perda, de derrota, de fracasso. Os inimigos têm se levantado para saquear, para roubar. Os muros estão derrubados. As portas de Jerusalém estão todas queimadas. A nossa cidade, a cidade dos nossos pais, está em ruína, destruída. E a Bíblia diz que quando Neemias, ele recebe esta notícia, a sua alma, o seu coração, é tomada por uma tristeza que Neemias, a Bíblia fala que a aflição o deixou muito triste, a ponto das pessoas perceberem. Essa tristeza de Neemias ficou transparente. Todos que olhavam para Neemias, percebia que o seu rosto, o seu coração, estava triste. E isso, é claro que todos nós sabemos que faz parte da vida do homem e da mulher, é normal. Ao receber uma notícia ruim, a tristeza tomar conta do nosso coração. O nosso semblante muda, principalmente quando esta notícia ruim está relacionada com a nossa família,
com os nossos amigos, aqueles que estão à nossa volta. Notícia como esta, que familiares que estavam num dia, como um outro qualquer na sua casa, de repente o telefone toca, e do outro lado da linha alguém diz: olha, houve uma tragédia numa boate, e o seu filho, a sua filha, morreu nessa tragédia. Uma morte terrível, morte essa que não desejamos nem para os nossos inimigos. Jovens cheios de sonhos, alegrias, famílias, tinham um planejamento lá na frente para os seus filhos. Pais que estavam se sacrificando para pagarem a faculdade dos seus filhos. Mas num domingo, como um domingo qualquer, numa madrugada, o telefone toca. Tragédias que alcançou o coração de pais, familiares, amigos, que até hoje, muitos deles não têm resposta para as suas perguntas. Jovens, na flor da idade, que foi ceifado da noite para o dia. Tragédia essas que nem eu e nem você, ninguém fica esperando. Às vezes eu falo para os jovens lá, ninguém sai de casa se despedindo, dizendo: olha, estou saindo, mas eu não vou voltar porque no caminho eu vou ser atropelado, vou acontecer alguma coisa, vou morrer, vai acontecer uma tragédia. Ninguém sai de casa pensando, mas todos ao sair de casa, saem pensando no retorno, de reencontrar com as pessoas amadas. Mas, infelizmente, aqueles jovens não retornaram mais para os seus lares, para os braços dos seus pais, e também os seus pais nunca mais vão poder abraçar os seus filhos, os amigos, e isso entristece até nós, que à distância não conhecíamos, mas nós sentimos muito, a nossa alma também se entristece, porque afinal de contas, eu sou pai, eu me coloquei no lugar. Como deve ser duro e difícil você despedir do seu filho e aguardando o seu retorno com ansiedade, e de repente você simplesmente recebe um telefonema: venha para cá porque seu filho morreu. Quem é pai, quem é mãe, quem é amigo, quem é filho, com certeza se entristeceu muito. E aqui não foi diferente com Neemias. A tragédia, a notícia da tragédia chegou ao coração deste homem. Mas este homem, ele, em meio a essas notícias ruins, algumas coisas acontecem em sua vida. Ele passa então a ter um comportamento diferente da maioria. Porque a maioria, quando recebe uma notícia ruim, uma tragédia, com certeza se isolam, se trancam num quarto escuro, dizendo: olha, a vida não tem mais graça, como foi o relato de muitas mães, nesse episódio, nesta tragédia lá de Santa Maria. Mães que disseram: a minha vida acabou, meus sonhos se foi. Psicólogos do mundo todo se colocaram à disposição para trabalhar com essas famílias, porque segundo a medicina, a psicologia, alguns dos familiares vão entrar numa crise de depressão profunda, por causa dessa perda. E é isto que o diabo, sendo oportunista, ele faz. Ele entra de uma maneira suave, e ele trabalha junto com umas notícias ruins, dizendo: e agora? O que vai ser da sua vida? O que vai ser daqui para frente? Como que você vai sobreviver? Como foi o relato de uma mulher
que me procurou durante esses dias dizendo: meu marido foi embora, o que vai ser da minha vida? Eu não sei o que fazer. A minha vida toda eu dependi dele. Ele é que fazia tudo, e agora? O que fazer? Eu disse para ela: filha, é tirar força da fraqueza, buscar em Deus renovo e dar continuidade para a sua vida. Prosseguir. Porque você não pode se trancar dentro de um quarto escuro, morrer de depressão e deixar o diabo ditar as regras na sua vida, dizendo: e agora? O que vai ser do seu futuro, da sua história? Você tem um Deus que trabalha por você. Você tem um Deus que Ele é capaz de transformar as maiores tragédias em um motivo de uma grande vitória na sua vida. E é isso que Neemias, ele passa a fazer diante dessas notícias. Ele não deixa que a tristeza invada a sua alma e dita as regras da sua vida. Claro que ele está triste. A Bíblia diz que lá no capítulo 2, do versículo 2, quando Neemias ele chega diante do rei para servir ao rei, a Bíblia diz que o rei percebeu a tristeza no coração e na face de Neemias. E a Bíblia diz que Neemias, ele nunca havia ficado triste perante ninguém. Mas aquela tristeza ficou estampada. E o rei percebeu que o coração daquele homem estava diferente. Algo estava incomodando a sua vida. E quando o rei pergunta para Neemias: o que está acontecendo com a sua vida? Por que você está triste? E aqui que eu gosto muito. E infelizmente muitos não têm essa coragem de fazer o que Neemias fez. Foi logo escancarar o problema em que ele está vivendo. Neemias, ele não se isolou com o seu problema. Que é aqui que está o perigo. É quando estamos enfrentando uma dificuldade, lutas, e nós nos isolamos. Achamos que as coisas vão se resolver por si mesmo. Neemias, ele já procura escancarar, dizer: olha, a minha alma está triste, está amargurada, porque a cidade dos meus pais, Jerusalém, está destruída, os muros estão em ruínas. Neemias, em momento algum, ele oculta aquilo que ele está vivendo e passando. Eu acho triste, e é algo assim que mexe com nós os pastores, é quando ficamos sabendo, por boca de terceiros: olha, a irmã lá, o irmão, ou quem quer que seja, está enfrentando uma luta, já fazem tantos tempos lá que está com a luz cortada, a água, está passando até fome, e está pertinho de nós. Só que nós, os pastores, nós não temos uma bola de cristal, nós não temos uma visão além do alcance, para detectar quem que é que está enfrentando lutas. Cremos e sabemos que Deus, Ele é poderoso para nos revelar, mas nem sempre isso acontece. Quantas vezes pessoas que passam por nós pela porta: paz do Senhor, pastor, Deus abençoe, e ele vai embora. Só que ele vai embora enfrentando uma luta, um gigante terrível sozinho. Por quê? Ele tem receio, ele tem medo de abrir o seu coração, de expor o seu problema. Não que eu estou dizendo aqui que você tem que agora
abrir o seu problema, falar da sua vida para todo mundo. Mas o processo da cura, do milagre, é por aí. É quando eu começo a falar. Geralmente, quando você vai num psicólogo, você paga para um psicólogo uma consulta, só para ele te ouvir. Fala assim, eu vou pagar R$300, aí ele manda você deitar, e o psicólogo E aí você começa. Quando eu era pequeno, então eu tinha um gatinho, eu matei o gatinho, passei no carro, isso aqui, pai. Aí foi o filho, vem não sei o quê, minha mãe falou isso, vai. Aí você dá um silêncio ali. Ele não fala, só está ouvindo. Acabou, aí você sai ali. Próxima sessão, aí você volta. Por quê? É você que vai falar para ele o que você tem, e é você que vai falar para ele a cura. Ele só vai dar você está curado, pode ir, em nome de Jesus. E esse é o processo. Eu tenho muita assim preocupação quando as pessoas começam a se isolar, a querer resolver os problemas sozinho, principalmente os nossos jovens, sozinho. Então lá no meio dos nossos jovens a gente começa a detectar, isso aqui está ficando meio que ilhado, ficando sozinho, porque é um perigo. Eu tenho uma facilidade assim de expor. Se eu estou bem, se não, procuro um amigo, alguém, geralmente sempre é o pastor Ismael, sempre estou conversando com ele, falando algumas questões, problemas que eu enfrento na minha vida, ministério, em casa, família, com filhos, porque sozinho a gente não consegue. E Neemias, ele começou esse processo. Só que Neemias teve algumas também outras atitudes que mudou a história. Neemias, ele não ficou só no choro, só nas lamentações. A Bíblia diz que Neemias, ele chorou por um tempo. Gente, luto é só por um tempo. Por mais que seja triste, mas tem um momento da nossa vida que precisamos pegar o lenço, enxugar as lágrimas, arregaçar as mangas e partir em direção àquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Porque se ficarmos somente nas lágrimas, nas tristezas, nas lamentações, a nossa vida não vai mudar em nada. Mas Neemias, ele sai desse processo, dessa situação agora. Neemias, ele sai das lamentações. Lá no capítulo 1, versículo 4, diz assim: quando ele ouviu isso, eu me assentei e chorei durante alguns dias, e fiquei chorando e não comi nada. A Bíblia diz que, durante alguns dias, já contei isso aqui, vale a pena encaixar de novo. Eu tenho uma tia que o meu tio faleceu recentemente, 17 de agosto de 1986, faz poucos dias. Anda de preto, parece aquela personagem de uma novela passava lá, viu, sei lá o nome, quem que era lá, uma que andava só de preto. Tinha uma personagem de uma novela. Anda de preto. O guarda-roupa, que quando meu tio faleceu, continua do mesmo jeito, as roupas dele do ladinho. Quando meu tio faleceu, minha tia na época era bonitona. O tempo vai passando, né, irmão? Você sabe como é que vai acontecendo. A lei da gravidade vai... Eu falei, tia, quem morreu? O tio ou a senhora? Ela falou, os dois. Eu falei, foi mesmo. A senhora morreu em vida. E até hoje ela tem um quadro na parede lá. Ela olhar para o quadro e chora. Eu falei, eu não sei se isso é amor ou é idolatria. Mas passou. É triste perder uma pessoa amada? Claro que é. Um filho. Mas até quando eu vou viver chorando?
Até quando? Eu vou viver numa depressão profunda por causa de uma situação que ocorreu há 200 mil anos atrás. Tem gente que chora até hoje a morte do Tranqueto Neves. Não pode ouvir a canção Coração de Estudante, que ele chora. Ulisses é poucos. Tem gente que ficou preso numa situação que ocorreu lá atrás, numa perda, seja num relacionamento, de um emprego. Tem gente que se lamenta que foi despedido do banco até hoje, porque lá era o meu futuro. E ele está chorando. Dai graças a Deus, porque se uma porta se fechou, é porque Deus tem algo novo reservado para a sua vida. Nós precisamos aprender isto. Quando algo acontece, é porque Deus, Ele está, de um jeito, está trabalhando no nosso coração. Mas saia desta situação, saia desse monturo de tristeza, saia dessa situação que aprisiona a sua alma, saia. Porque esse não é o futuro que Deus tem reservado para mim e para a sua vida. Neemias, mais do que depressa. Neemias, lá no capítulo 2, do versículo 5, a Bíblia diz que ele, diz assim, Neemias, ele falando com o rei, olha, a cidade dos meus pais está assim, assim, eu estou muito triste, mas olha, respondi ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias, com essa atitude, ele chama para si a responsabilidade de mudar aquele quadro, mudar aquela situação, mudar aquele momento em que aquele povo está vivendo. Neemias, ele está dizendo, olha, estou triste, o momento em que eu estou atravessando é difícil, não é fácil, mas se eu ficar aqui só nas lamentações, nada vai acontecer, mas eu preciso tomar uma atitude, e essa atitude é, Neemias, ele chamou para si a responsabilidade de mudar aquilo que estava entristecendo o seu coração. Eu não sei o que é que tem entristecido o seu coração. As lutas, talvez que você tem enfrentado, ou está enfrentando, ou quem sabe, ainda há de enfrentar. O que eu sei é que se estamos enfrentando uma tempestade, é porque Deus já viu em nós e já depositou em nós capacidade suficiente para resolver o problema. Porque tem momentos da nossa vida, queridos, que eu e você, nós não iremos precisar levantar sequer um dedo para mudar a história. Mas tem situações, tem momentos, e a maioria, eu preciso me levantar, arregaçar as mangas, sacudir o pó e partir em direção do propósito que Deus tem. Porque se eu ficar de braços cruzados, pensando, como diz o meu avô, na morte da bezerra, não vai mudar nada. Tem pedras que Deus remove, como foi a do sepulcro de Jesus. Mas tem pedras que é preciso eu e você botar a mão nela, como foi no sepulcro de Lázaro. Tem situações que eu preciso é partir para cima e dizer, olha Deus, o Senhor já me deu sabedoria, entendimento, já me deu força, e eu vou me levantar e vou até o Senhor, até a tua presença. Foi o que a mulher do fluxo de sangue fez. Durante 12 anos, ficou dentro do quarto, dentro da sua casa, rejeitada por tudo e por todos, sofrendo de uma enfermidade. Mas o dia em que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, e ela, então, nesta notícia, ela viu uma grande oportunidade de mudança. E ela disse, olha, se eu continuar dentro de casa, me sentindo a fracassada, a derrotada, o patinho feio da história, eu vou morrer dessa enfermidade.
Mas uma coisa eu sei, lá na frente tem alguém que pode mudar a minha história. E eu vou sair desse lugar e vou me movimentar e vou até ele. Porque ao tocar nele, eu serei curada. Sabe o que o Espírito Santo de Deus nos diz nessa noite? Que eu e você, nós precisamos se mexer. Nós precisamos sair deste lugar aonde estamos acomodados, estamos olhando as lutas, as tribulações, mas não queremos nos mexer. Sabe por quê? Porque para aquela mulher de fluxo de sangue chegar até Jesus, ela teve que tirar força da sua fraqueza, ela teve que romper com as multidões, ela teve que romper com aqueles que havia rejeitado, ela teve que sair da sua zona de conforto e ir até Jesus. Se eu e você, se nós desejamos da parte de Deus receber um milagre e ser abençoado, nós precisamos descruzar os nossos braços e partir para a guerra. E é isso que Neemias, ele nos ensina. Ele vai. Mas olha, não fique pensando você que é só levantar e ir. Porque nós não podemos nos esquecer que temos um adversário, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Porque algumas pessoas acham que o milagre de Deus é como a lâmpada de Aladim. Ele esfrega, de repente sai uma fumaça, sai um homem enorme lá de dentro, e você faz os 3 pedidos e já... Lágrimas, noites, madrugadas aos pés de Cristo, oração, perseverança, buscar em Deus a força. Sabe por quê? Porque à medida em que nos levantamos para caminharmos em direção do nosso milagre, Satanás também ele se levanta. Foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias, quando ele decidiu em partir para Jerusalém para restaurar os muros, a Bíblia diz no capítulo 2, do versículo 12, versículo 10, diz assim: quando Sambalate, o horonita, e Tobias, oficial amonita, ouviram isto, ficaram extremamente perturbados. Irmão, você quer deixar o capeta perturbado? Quer deixar o diabo perturbado? Se levante, como um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, decidido e decidida em batalhar pelo seu milagre, em buscar a presença de Deus, em buscar o milagre pela sua família, pela sua história e por aqueles que estão à sua volta. É algo que deixa o diabo perturbado mais do que já é. Porque ele sabe e ele entende que quando uma mulher está decidida em buscar a Deus, ele sabe que a vitória é certa. Foi isso que aconteceu na vida de Ruth. Ruth, moabita, estrangeira, rejeitada, pobre, viúva, triste, amargurada. Mas um dia ela decidiu na sua alma, dizendo para sua sogra Noemi: olha, você está voltando para Israel, e eu voltarei junto com você. E aquela mulher, ela diz o seguinte: olha, aonde você for, eu irei. A partir de hoje o teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. Ruth está dizendo o seguinte: eu vou enfrentar lutas, sei que as pessoas vão me rejeitar, sou pobre, sou viúva, não tenho filhos, mas de uma coisa eu sei: o teu Deus, que a partir dessa noite é o meu Deus, Ele vai abrir uma nova porta para a minha vida, e uma nova história vai surgir, e o nome desse Deus vai ser glorificado. Pessoas decididas, pessoas que não se conformam com a derrota, pessoas que decidiram abrir a porta do quarto escuro e olhar para a luz, que é Cristo Jesus, e buscar em Deus
uma nova oportunidade. Buscar em Deus o milagre, o impossível, aquilo que tem afligido a nossa alma. É não ficar de braços cruzados, vendo Satanás batendo de todos os lados, e como se disser, não tem mais jeito mesmo. Essa causa, não tem mais jeito. Eu vi um testemunho agora, de um jovem, que durante 18 anos, ficou sendo usuário de crack nas ruas. Saiu de casa aos 16. Quando ele saiu, ele diz o seguinte: quando eu saí de casa, a minha mãe se ajoelhou na sala de casa e disse: filho, antes de você ir, deixa eu orar com você. E a oração daquela mãe foi: você está indo, mas eu creio que um dia, por essa mesma porta, você vai retornar transformado. Os anos se passaram, 18 anos. Aquele jovem foi tocado nas ruas de São Paulo. Um grupo de jovens evangelizando. Aquele jovem havia se esquecido da oração da sua mãe, mas naquela noite, o Espírito de Deus trouxe ao coração dele, e ele retorna para sua casa. Ao retornar para sua casa, sua mãe, tão feliz, ela nem vai à porta, quem abre é o seu irmão mais velho. Sabe de que maneira a sua mãe recebeu o seu filho de volta? Ajoelhada no mesmo canto, apoiada no mesmo sofá, e diz: filho, esse é o nosso Deus, que responde à oração daquele que clama. Uma mulher que não desistiu, e ela dizia, junto com o testemunho: durante todos esses anos, eu me ajoelhava neste canto, sempre olhando para a porta, e vendo ele entrando. Da maneira que eu imaginei, foi o que Deus fez. Perseverança. Não ficou de braços cruzados, não ficou chorando, se lamentando, mas ela buscou em Deus força, buscou em Deus o milagre a qual ela estava precisando. Neemias não ficou olhando para as lutas, para Sambalate. Sambalate se levantou, dizendo: olha, vamos paralisar, vamos parar este homem, porque ele está determinado a reedificar os muros. Ele está determinado a enfrentar essas lutas. Vamos paralisar. Neemias não se importou. Lá no capítulo 4 você vai ver que os inimigos ainda continuam investindo contra a vida de Neemias, dizendo assim: quando Sambalate ouviu que reedificamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito, escarnecendo dos judeus. Sambalate estava escarnecendo, dizendo: mas quem são eles? Quem é esses fracos? Quem esse fulano está pensando que é? Que agora só porque ele está buscando a Deus, só porque agora ele está jejuando, só porque agora ele está firmado na palavra, só porque agora ele está confiante, está buscando, ele acha que o milagre vai acontecer? Ele está enganado. É isso que o diabo de quando em quando fala. Usa até pessoas, usam pessoas dentro e fora, para roubar do nosso coração, da nossa alma, aquilo que Deus colocou, dizendo: para com isso, para de orar, deixa de ser boba, supera, se conforme com a derrota, para você não tem mais jeito, o tempo já passou. Aqueles que estão em Cristo Jesus, cuja sua fé está alicerçada em Deus, não existe tempo,
Porque a sua esperança, a sua confiança não está depositada no seu tempo, no dia, naquilo que o homem está dizendo, mas é em Deus, é na palavra, é nas promessas. E se eu tenho promessas de Deus, sai da frente, capeta, sai da frente, Satanás, porque o meu alvo é Cristo, o meu alvo é para lá que eu vou, é em direção a Canaã que eu estou andando. Nada, circunstância alguma, vai me impedir de alcançar a vitória em Cristo Jesus. Determinação, convicção, fé, esperança. Neemias, em todo o tempo, lá no versículo 13 e 15, do capítulo 2, Neemias em todo o tempo ele manteve os seus olhos no alvo. Uma outra atitude de Neemias, diz assim, Neemias agora ele já está lá em Jerusalém, e ele sai de noite pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei a porta da fonte e a piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para passar o animal em que eu montava, de maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros. Finalmente voltei e entrei para a porta do vale. Sabe o que eu entendo aqui? Neemias, quando Neemias ele sai lá do palácio, em direção a Jerusalém, o alvo de Neemias não era outro a não ser os muros. O objetivo de Neemias era reedificar os muros. E quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz então que Neemias, ele sai por um momento sozinho. E ele passa então a observar tudo que está à sua volta. E a Bíblia é bem clara quando diz, e Neemias contemplava os muros. Neemias estava olhando os muros. Eu aprendo aqui, em meio à destruição, aos monturos, as portas queimadas, os muros caídos, em meio às lutas, às tribulações, Neemias, ele tinha um foco, ele tinha um alvo, e o seu alvo eram os muros, as tempestades à sua volta, as lutas, aquilo que os homens diziam, olha, não tem mais jeito para isso aqui. Neemias, ele não estava se importando com as dificuldades, porque o seu alvo era o muro, eram os muros de Jerusalém. Neemias estava disposto a reedificar os muros. E é isso aqui que faz a diferença, querido, na minha e na sua vida. Eu e você, nós precisamos ter um alvo. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite, enfrentando lutas, tribulações, seja a área que for, mas você precisa focar. Você precisa focar o alvo, a qual você quer atingir. Talvez o seu alvo nessa noite é o seu casamento, que você está percebendo que tem algo de errado, está com problemas. Então você precisa focar o seu casamento, olhar o que está acontecendo, analisar. É isso que Neemias está fazendo. Talvez o seu alvo nessa noite é o relacionamento com o seu filho, que não está legal. Talvez o seu alvo é a sua vida espiritual. Você só está de corpo presente, mas você já não sente mais a delícia, o prazer da presença de Deus. Você já não sente mais o fluir do Espírito Santo. Então aqui tem que ser o seu alvo. Deus, o meu alvo, o meu foco é a minha vida espiritual. Eu preciso analisar o que está acontecendo. Porque outrora eu tinha um prazer de orar, eu tinha um prazer de ler a Bíblia, eu tinha um prazer de evangelizar, eu tinha um prazer de vir à casa de Deus. Hoje, já não tenho mais.
Qual é o alvo que você precisa atingir? Qual é a meta? Você precisa focar. Isso vai fazer toda a diferença. Porque é ali que você vai colocar toda a sua atenção e a sua força. É nessa área. Neemias, ele mantém os seus olhos. Por isso em que o apóstolo Paulo diz, olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mas eu vou em direção do meu alvo. Tem um alvo. Já pensou se Paulo ficasse enroscado com as perseguições, com as lutas, as tribulações, os abandonos, as mentiras, as perseguições de homens fora e dentro da igreja, dos açoites, das dificuldades? Claro que isso, de quando em quando, mexia com o coração do apóstolo Paulo, mas o que fez a diferença, e o que fazia a diferença na sua vida é, eu tenho um alvo, eu tenho algo para ser atingido, eu tenho uma meta para a minha vida, e é para lá que eu vou. Quando você foca este alvo, queridos, não tem luta, não tem tribulação, não vai ter capeta, não vai ter desânimo, não vai ter noite escura, não vai ter chuva, não vai ter tempestade que vai impedir você de alcançar os seus objetivos. Agora, quando eu não tenho, para onde eu vou? Qualquer lugar é lugar. Qual é o seu alvo? Aonde você quer chegar em Deus? Aonde? Qual é a área da sua vida que precisa dessa atenção? O que é que está provocando em você essa tristeza? Aonde? Então é por aqui. Neemias parte. Você precisa manter os teus olhos no teu alvo. O que você espera de Deus? Aquele cego à beira da estrada ficou gritando, até que Jesus falou, traga ele aqui. E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Aquele homem já foi, Senhor, eu quero ver. É isso que eu quero. E às vezes tem pessoas que não sabem. Se Deus perguntar ao seu coração, dizer, olha, eu vou realizar um milagre na sua vida nessa noite. Qual é a área que você quer? Aonde? Qual é o foco? Qual é o seu alvo de batalha? É aqui. Davi, quando foi enfrentar o gigante, o alvo de Davi, a meta de Davi é, vou derrubar esse gigante. E quando Davi está focado, as palavras do gigante não faz diferença alguma no seu coração. Que foi diferente com o povo de Israel. Porque o povo de Israel provavelmente não estava focado. E quando alguém não está focado, as palavras que saem da boca do inimigo, elas às vezes nos causam medo e pavor. Porque aí o povo de Israel começou a olhar só o gigante e se esqueceu daquele que estava acima dos gigantes. Davi, seu coração, os seus olhos, no alvo. Então, verdade é que ele declara para Saul, olha, assim como Deus me entregou nas minhas mãos um urso e um leão, assim será a mesma coisa com esse gigante. Ele é meu alvo, é minha meta. Esse é o problema que está afligindo a nação, então é aqui. O que tem afligido o seu coração? Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é poderoso. Você crê que essa noite Deus tem um milagre para a sua vida? Fica de pé. No capítulo 6, diz assim no versículo 15: assim acabou-se o muro, aos 25 dias do mês de Eleu, em 52 dias.
Quando todos os vossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Aqui está o segredo do sucesso da vida de Neemias. O porquê que ele alcançou o seu objetivo. Porque Neemias, ele não foi sozinho. Neemias, ele não foi nas suas próprias forças, mas ele teve a ajuda de Deus. Ele teve ao seu favor as mãos do Deus que tudo pode, do grande eu sou. E para se ter o favor desse Deus, se faz necessário as mesmas atitudes de Neemias. Diante dos problemas, vou buscar a face de Deus. Neemias foi orar. Diante dos problemas, vou jejuar. Neemias foi para o jejum, demonstrando total confiança a Deus, dizendo: Senhor, eu não sou capaz, mas eu sei que se o Senhor for por mim, essa batalha, ela já é ganha. Neemias, ele parte para a luta. Neemias, ele sai do comodismo, e ele vai em direção ao seu alvo. Quantos aqui desejam ter o favor de Deus? Você deseja ter o favor de Deus? Para se ter o favor de Deus, eu lhe pergunto e responda para você mesmo: como está a sua vida de oração? Você tem buscado a face de Deus? Diante desse problema a qual você está vivendo? Neemias, tem um versículo que ele diz: ele saiu e não disse nada para ninguém. Não disse. Porque ele foi ver o que estava acontecendo. Foi examinar. Depois de examinar, ver, então que ele chama os seus irmãos, o povo, para essa responsabilidade. Uma coisa eu aprendo aqui. A confiança de Neemias estava em Deus. Neemias, ele sabia que não ia ser nada fácil reedificar aqueles muros, porque ele teria que contar com um povo que estava desanimado, um povo fraco. Mas Neemias, ele tinha no seu coração e na sua alma: se Deus for por mim, se Deus estiver ao meu favor, pode ser com um povo desanimado ou animado, o milagre vai acontecer. Porque o milagre não depende do ânimo de ninguém. Milagre depende unicamente, exclusivamente de Deus. Talvez você chegou aqui esta noite desanimado, ou desanimada, cansado, cansada das suas lutas, dizendo: pastor, estou cansado. Parece que estou lutando sozinho ou sozinha. Parece que tudo está querendo se desabar na minha cabeça. Já não tenho sequer força para orar. Eu até sei que a oração, ela muda a história, mas eu não tenho força. Já não sei mais o que fazer. Neemias nos ensina: busque o favor de Deus. E quando você busca o favor de Deus, você vai encontrar um Deus falando ao meu e ao seu coração o mesmo que ele disse para o rei Josafá: Josafá, fique de lado. Fique de lado. Ó, esta peleja ela não é tua. Eu vou entrar nela.
Mas se faz necessário, Josafá, você adorar, buscar a minha face, adore ao meu nome, levante um altar de adoração em meio às suas lutas, adore ao Senhor, e eu vou entrar. Igreja, quando Deus entra na batalha, você já pode pela fé cantar o hino da vitória, ou como fez o filho do pastor Ismael: já ganhei a camisa, ninguém tira mais. Sabe por quê? Porque o meu pai prometeu. Acredito que ele falou: meu pai é fera quando ele promete. Se o Ismael, pastor Ismael, pecador, limitado que é, produziu no coração do filho dele esta fé, essa confiança, de tal maneira de festejar antes de ver o milagre, o que você está esperando de glorificar a Deus? Você está esperando o que em fazer festa? Deus não tem uma camisa da Argentina para você, não. Deus tem algo melhor. Camisa do Brasil. Isso que está no seu coração é o que Deus tem reservado para a sua vida. Você só tem que nesta noite buscar o favor desse Deus, agradar o coração desse Deus. Como o salmista diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Eu queria você que chegou aqui nessa noite, enfrentando lutas, saísse do seu lugar rapidamente. Temos alguns minutos. Viesse aqui à frente no altar. Falou: pastor, eu estou precisando dessa camisa. Ei, do outro lado da linha tem alguém dizendo para você: olha, ela já é sua, o milagre já é seu. Mas venha para frente como um campeão de Deus. Não venha como um ar de derrota, dizendo: eu estou indo lá para um funeral. Não. A sua atitude de vir aqui à frente é um ato de fé, um ato profético. É um ato que você está dizendo para Deus: Deus, estou indo no teu altar para tomar posse da vitória que o Senhor já tem decretado sobre a minha vida. O favor de Deus é o segredo da minha e da sua vitória. Feche seus olhos. Comece a falar com Deus. Olha, Neemias, não fique pensando que quando a tragédia, a tristeza chegou no coração de Neemias, que Neemias ficou lá chorando. Não. Neemias, ele rasgou a sua alma. Neemias, ele começou a falar com Deus, dizendo: Senhor, lembra, é a cidade dos meus pais, ela está em ruína, Senhor. Cidade onde o povo te adorava, Deus, aonde eram oferecidos os sacrifícios no teu altar, Senhor. Deus, eu te entendo, nós pecamos, os meus pais pecaram, estamos em aflições, misérias, lutas, os inimigos têm se levantado contra nós, mas Deus, lembra das tuas promessas, lembra das tuas palavras, palavras de vitória, Senhor, palavras de restauração, Deus. Essa é a oração de Neemias. Neemias, ele começou a rasgar o seu coração diante de Deus. Ei, faça o mesmo. Busque o favor desse Deus. Eu quero propor para você, ainda esta semana, faça um silêncio. Faça um silêncio. E nesse silêncio, só você e Deus. Neemias, ele saiu, ficou em silêncio, e ele foi observar e prestou atenção naquilo que Deus havia colocado em seu coração. Neemias, quando chegou diante dos muros, Deus já havia falado do seu coração. Ei, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo, isso que Ele está dizendo no teu coração.
Não fique pensando que é da sua cabeça. Ouça pela fé a direção que Deus está te dando. Porque o nosso Deus é o Deus que nos dá uma direção a como alcançar, atingir o alvo. Foi o que ele fez com Davi. Davi, não vai para a batalha agora, espere um pouco. Observe as copas das palmeiras. Quando elas começarem a se balançar, a se mexerem, aí você pode ir para a batalha, Davi, porque eu já estou no meio da guerra. É um Deus que vai nos dando a direção. Josué, não vai assim diante dos muros da cidade de Jericó, não. Rodeie a cidade, dê voltas durante 6 dias, e no 7º dia dê 6 voltas. Direção. E é isso que o Espírito Santo está fazendo no seu coração. Está dando uma direção, uma estratégia para você alcançar a vitória em Deus. E eu profetizo sobre a sua vida. Se você crer, abra o seu coração. A Bíblia diz que os muros foram edificados em 52 dias. Por causa dessa vitória na vida de Neemias, os gentios, os seus inimigos, puderam perceber e ver que as mãos de Deus eram ao seu favor. Quando o teu milagre acontecer na sua vida, todos aqueles que estão à sua volta vão glorificar o nome do nosso Deus, e eles vão compreender e entender que o Deus que fez os céus e a terra, Ele peleja por você, e as mãos desse Deus estão ao seu favor. Ei, não se surpreenda quando as pessoas que estiverem à sua volta começarem a dizer para você: olha, verdadeiramente o teu Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Porque somente Deus é que faz essas coisas. Pai, aqui está à frente do teu altar, Deus, os teus filhos, Pai. Alguns chegaram aqui, ó Deus, debaixo de lutas, notícias, Pai, que entristeceram o coração, a alma. Mas eu creio que esta noite, Pai, o Senhor está derramando de uma unção, de uma graça sobrenatural, Pai. Cadeias estão sendo quebradas, portas estão sendo abertas, Senhor. Estratégia, Senhor. Uma nova visão, Deus, diante dessas lutas, Pai. Um alvo está sendo estabelecido, Pai. Renovo, Senhor. Que haja perseverança no coração dos teus filhos, Pai, a caminhar em direção da vitória, Pai. Abençoa os teus filhos, Deus. Opera o milagre, Senhor. Que os muros, Pai, aquilo que representa os muros caídos na vida dos teus filhos, Pai, que sejam reedificados para a glória do teu santo nome, Pai. Deus, que os inimigos que quiserem se levantar, Pai, que caiam por terra, que eles possam contemplar, Senhor, a vitória que o Senhor vai derramar sobre a vida de cada um nesta noite, Pai. Assim oramos, Deus, com ações de graça, em nome de Jesus. Se você crê que essa noite é a noite em que Deus estende as suas mãos bendita e poderosa ao seu favor, você poderia dar um brado de vitória dizendo: glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aplauda esse Deus, querido.